Farra Ralafia hoje tem bastidores, escalação e mercado da bola do Corinthians e o Chico Garcia trouxe as principais informações do timão que já tá no Equador. Tudo bem com vocês? O timão chega ao Equador e com um desfalque sentido, hein? Eu vou falar pra vocês sobre isso. Qual será a escalação, afinal de contas, para encarar o Barcelona de Guayaquil, e a semifinal do Campeonato Paulista tá definida. E o mercado da bola não para. Samir Carvalho revela que o Corinthians busca um lateral direito e recebeu uma proposta do Grupo City por Thales Magno. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do timão e bora acompanhar o vídeo. Bora atualizar as notícias do timão, porque o Corinthians e a sua delegação já está em solo equatoriano, Guayaquil, para a disputa dessa terceira fase da Libertadores, uma antes da fase de grupos. É a última batalha que o Corinthians tem nessas fases eliminatórias para entrar na fase de grupos da Libertadores. Tem um alento aí, né? Caso haja uma eliminação, nesta fase, o Corinthians vai para Sul-Americana, o que não acontecia na fase anterior, como aconteceu com o Boca Juniors, por exemplo, né? Parou para o Aliança Lima do Peru, de Paulo Guerreiro e Hernan Barcos, e simplesmente se despediu de todas as competições continentais. Se o Corinthians tivesse parado na Universidade Central da Venezuela, estaria fora de tudo, perderia calendário, teria só a Copa do Brasil junto do Campeonato Brasileiro. Agora não. Caso o Corinthians não avance diante do Barcelona de Guayaquil, pelo menos vai disputar a Sul-Americana. Claro que o... Mas por hoje, eu queria dizer que o Corinthians chega com o Igor Coronado ainda machucado, né, e sem previsão de retorno, pelo menos a assessoria do Corinthians não trabalha com essa previsão, uma lesão muscular. O Héctor Hernandes retornando, mas ele pouco tem sido utilizado, né? Talvez como reserva, né? Já que o Pedro Raul já foi para o Ceará, inclusive, chegou lá metendo gol e assistência, né? Olha que loucura como, né, uma mudança de ares faz bem muitas vezes ao atleta, né? Mas também com um desfalque muito sentido, que é justamente do Fabrício Angileri. Ele não pode ser inscrito nessas fases iniciais da Libertadores, né? Ele vai ser inscrito caso o Corinthians passe para a fase de grupos. Tem uma brecha aí, mais 5 jogadores aí que o Corinthians pode adicionar, então essa inscrição será feita, mas nesse momento, na pré-Libertadores, você só poderia mandar a lista para esses confrontos eliminatórios desde o início. O Corinthians não tinha contratado ainda o Angileri quando isso aconteceu. Então agora tem que esperar. E ele não vai poder jogar. E por que eu falo sentido? Porque eu gostaria de ver um pouco mais, né? Ele deu um gostinho muito, muito bacana, né? Com aquela assistência já em poucos minutos para o gol do Memphis Depay na classificação diante do Mirassol. E é um lateral esquerdo que a gente imagina seja titular. Como ele ficou um bom tempo parado, então vamos tentar olhar pelo lado positivo, do tipo assim, voltou, estreou bem, não jogava 9 meses, agora ele descansa um pouquinho e fica sendo preparado para essa semifinal do Campeonato Paulista que já está definida. Será o Santos Futebol Clube, o Santos de Neymar, jogo na Neoquímica Arena. Datas ainda não foram reveladas pela federação. Com a vitória do São Paulo no tempo normal diante do Novo Horizontino, o São Paulo pega o Palmeiras, né? Ou seja, o segundo colocado pega o terceiro e o líder, que é o Corinthians, pega o quarto, que é o Santos. E as semifinais com os 4 grandes depois de 6 anos, né? Desde 2019 isso não acontecia. Vai ser um grande jogo, né? Memphis e Neymar, os amigos, rivais nesse momento. No primeiro confronto na fase de grupos deu vitória do Corinthians, 2-1, também na Neoquímica Arena, e eles já se provocaram, né? O Memphis queria pegar o Neymar e dizer que, né? E disse que queria vencer de novo. O Neymar já disse que o Corinthians teria mais medo do Santos de Neymar do que o Neymar deles, enfim, é um confronto num jogo único e vai ser bacana demais, porque o Santos também está crescendo nessa reta final, cresceu nesses últimos jogos no Campeonato Paulista, mas, repito, né, o Corinthians em casa é muito forte, por isso que eu acho que leva, não só por isso, pela tabela, pelo time e pelo estádio, leva uma vantagem aí em termos de favoritismo, mas confronto único, tá? Vamos ver o que acontece. No meio de tudo isso, no meio desse jogo contra o Santos, que provavelmente vai ser no final de semana que vem, você tem 2 confrontos de Libertadores. Barcelona de Guayaquil, fora de casa nessa quarta, e aí na outra quarta a decisão da vaga também na Neoquímica Arena. Isso pode ser um complicador, claro que sim, não apenas pelo aspecto físico, né, pelo aspecto emocional, de entendimento, de foco, né, você tem dependendo do que acontecer no Equador, você tá preocupado pro jogo da volta e no final de semana tem uma decisão pela frente com um jogo único, em que se você perder tá fora, dentro da tua casa. Loucura o que está acontecendo aí nesse primeiro semestre. Aí, o calendário brasileiro ele atropela as coisas e o Corinthians precisa fazer os seus resultados, porque a pressão, né, é sempre muito grande para que isso aconteça.
Falei do Héctor Hernandes voltando, do Coronado lesionado fora e do Anrileri que não foi inscrito. Dupla de zaga. O Félix Torres, vocês sabem, ele é equatoriano e da seleção do Equador. Chegou com festa lá da torcida local e é um cara que vem ganhando prestígio aos poucos. E pela primeira vez em 5 jogos, a defesa do Corinthians não foi vazada, como aconteceu nesse jogo contra o Mirassol. Então, eu manteria aquilo que está dando certo. Eu sei que o Tchoca daqui a pouco pode aparecer, porque, enfim, os testes são permitidos, mas eu não faria mais testes. Deu certo nesse momento com o Félix Torres e o Gustavo Henrique, eu manteria essa dupla de zaga que funcionou. Gostaria de ver mais o Angileri, não vai ser possível, e aí eu não sei se ele vai reconsiderar o Hugo, se ele vai manter o Matheus Bidu. O Bidu dá essa oscilada ainda esse ano, né? Louca, assim, cara, porque ele vai bem na frente, mas ele deixa muitos espaços defensivos. Então também não sei qual a lateral esquerda que o Ramon Dias pretende utilizar. No meio de campo, acho que, enfim, né, a gente tem algumas situações aí. O Martínez vem fazendo a primeira função, o Carrilho a segunda, junto do Breno Bidon, o Garro na ponta do losango, ele que entrou apenas alguns minutos diante do Mirassol para dar uma descansada um pouco mais, e nesse jogo tem que usar o que tem de melhor, né? E o Garro é o que o Corinthians tem de melhor, juntamente do Memphis e do Yuri Alberto. Existe uma possibilidade aventada pelo próprio Emiliano, inclusive, né, elogiando muito o Romero nos últimos jogos. O Romero ele tem não é uma crítica, é uma constatação, gente. O Romero ele ajuda muito o Corinthians, isso é inegável, ele tá na história pelos números, mas ele tem uma influência muito grande quando ele tá na Neoquímica Arena. Fora de casa, ele também faz seus gols, assistência, ele também ajuda, mas ele não é tão efetivo quanto dentro do estádio corintiano. Então, eu deixaria o Romero, talvez até para esse jogo contra o Santos, né? E aí você consiga mudar a escalação agora no primeiro confronto, fora de casa, contra um adversário que está invicto, está 100% na verdade no seu campeonato, é líder, está numa boa fase, né? Acho que isso resume. E você precisa voltar vivo, como a gente fala, pelo menos com empate, tentar vencer o jogo, claro, né? Eu acho que a primeira coisa é você manter aquilo que vinha dando certo e uma consolidação de sistema, que seria o losango no meio campo. Ok, não tem o Ranieri, não tem ali... Tem primeiro volante, né? Pode ser o José Martínez, com o Carrilho, o Bidon e o Garro. Aí você mantém aquela estrutura que deu tão certo no ano passado. Do que se você tirar um volante e abrir o Romero com o Yuri para botar um Memphis por dentro, ou vindo pela esquerda ali e tal, junto do Garro, e aí faz um 4-4-2, um 4-3-3 na verdade. Eu não arriscaria, eu manteria aquilo que deu mais certo na maior parte do tempo, que é justamente esse losango no meio campo, uma estrutura maior para a defesa e, claro, né, com os dois homens de frente, o Memphis e o Yuri, que podem fazer a diferença. Eu faria isso. Se o Ramon vai fazer, eu não sei. O que eu acho que há um indício muito grande da manutenção do Félix Torres, provavelmente ao lado do Gustavo Henrique. Na lateral, nos últimos jogos, ele usou bastante o Bidu, então acho que o Bidu meio que, não sei se até por uma questão ofensiva, reconquista um pouco a titularidade. O Hugo não apareceu mais no time titular. E na frente ali, mesmo que o Romero tenha ganhado oportunidades, eu deixaria o Romero e o Thales Magno para segundo tempo, né? Vamos aguardar. Até porque o resto está muito bem estruturado, né? Martínez, Carrilho e Bidon, com o Rodrigo Garro na ponta do losango. Enfim, esse deve ser esse o time, com uma ou outra variação, para encarar o Barcelona em Guayaquil nesse grande jogo. O Corinthians precisa, pelo menos, beliscar um empatezinho. E precisa jogar também um pouco melhor do que jogou contra a Universidade Central na Venezuela. Porque aí decide em casa, e aí se vier aqui para fazer uma vitória simples, um resultado simples, tudo bem. Lembrando que no meio desses dois jogos, no final de semana, tem um confronto de semifinal contra o Santos. É uma maratona, é pegado, é pressão, mas não tem muito o que fazer. A gente está há 2 semanas aí de conhecer o campeão paulista e também de definir se o Corinthians vai ou não para a fase de grupos da Libertadores. Tem tudo para isso acontecer, mas precisa resolver essa parte eliminatória que começa nessa quarta-feira. O que vocês fariam? Vocês acham que tá tranquilo aí para passar pelo Barcelona? Dá uma preservada pensando no Santos, faz o contrário, bota a força máxima agora a quarta e preserva diante do Santos, aí eu já acho mais complicado, né? Enfim. E aí, fiel, quem deve ser titular nessa partida? Será que essas mudanças vão ajudar o Timão? E agora, bora falar de mercado da bola, porque o Corinthians está atrás de reforço e tem proposta na mesa por Thales Magno, bora conferir.
O que eu esperava aconteceu. E olha que eu esperava isso no início da temporada. Eu esperava isso quando o Fagner foi embora, tá? Eu já esperava isso. Quem me acompanha sabe. Quando o Corinthians empresta o Fagner para o Cruzeiro, pagando 500 mil por mês e o Cruzeiro 300, eu falei para vocês que o nosso querido Augusto Melo, Fabinho, os queridos Augusto Melo, Fabinho, eles iam acabar procurando um lateral direito no mercado, tá? Como o Léo Maná não foi aprovado no Campeonato Paulista, inclusive ficou até de fora do banco de reservas da partida contra o Mirassol, o Corinthians põe um lateral direito na pauta. O Corinthians está monitorando o mercado em busca de um lateral direito. O Corinthians quer reforçar a lateral direita. Mas tem um problema, a janela de transferências fechou. Então o Corinthians está de olho em atletas que estejam livres no mercado, tá? Ou até também a questão da janela interna. O Corinthians ele está avaliando dessa forma. Fica um pouco mais difícil, porque as opções acabam diminuindo, né? Por exemplo, o Martineira, vou dar um exemplo, que é um lateral muito bom lá do Racing. Não tem como comprar, apesar de ser caro também, não dá para comprar porque ele está empregado. Então, o contrato, né, de um jogador livre, ele tem que estar livre antes, tá, do término da janela, entendeu? Então, para você contratar um jogador hoje, poder inscrevê-lo com a janela fechada, esse atleta já tem que, ele já tem que estar livre, né, antes da própria janela de transferências fechar. Então, existem alguns critérios também. Então, a situação do Corinthians fica um pouco mais difícil. Mas o curioso é que há uma insatisfação hoje na lateral direita e o Corinthians está monitorando o mercado com várias opções aí pelo mundo e pelo Brasil que o scout do Corinthians está avaliando com aquele computadorzinho cheio de bandeirinha lá. Fabinho Soldado já mandou ver. Agora é oficial, o Corinthians quer sim um lateral direito no mercado. Difícil é achar um lateral nessas condições que eu falei da janela aí de transferências fechada, né? Você tem alguma opção, né? Tem que se encaixar nesse sistema que eu falei. Comenta aqui embaixo. Ou então o Corinthians está visando um lateral direito para o meio do ano, né? O que eu sei é que o Corinthians tem um lateral direito, colocou a lateral direita como pauta. Então pode ser também que o Corinthians está começando a trabalhar agora para trazer um lateral direito lá para o meio do ano. Tem isso também, né? Enfim, vamos aguardar e ver, né, o que a diretoria, né, do Corinthians está planejando. Talvez, quem sabe, um lateral direito pintando aí no meio do ano, quando abrir a janela de transferências novamente, mas a lateral direita passa a ser pauta no Corinthians. Tá? Aqui Neto trouxe uma informação de que o Thales Magno não está satisfeito no Corinthians e não quer mais ficar, não quer renovar com o Corinthians, tá? Eu não consegui confirmar a informação do Neto, mas confirmei a insatisfação. O Thales Magno não acha justo o que o Ramon fez nos últimos jogos, preterindo ele para colocar outros atletas, como, por exemplo, o Romero. É que o Romero fez gol, meu amigo, fez 2 contra o Guarani, né? E o Thales não fez nenhum. E fez contra o Mirassol, e aí o Thales já ficou meio assim. Então, o Thales, né, é o artilheiro do time em 2025 com 5 gols. O que me falaram é que ele está insatisfeito, mas não a ponto de falar que não quer ficar, entendeu? Essa é a informação que eu tenho. A minha informação traz um pouco mais de equilíbrio no que está acontecendo. Agora, não quer dizer que o que o Neto falou não seja verdade. Talvez ele já pediu para não renovar e não vai renovar mais, vai saber. O tempo vai dizer. Eu consegui confirmar metade da história, beleza? E tem que dar valor para a informação do Neto, porque se não fosse a informação dele, eu não ia atrás também disso. Porque para mim, eu nem imaginava que o Thales, por exemplo, estava com esse pensamento. Ele parece ser um cara de grupo, né? Tem uma dancinha com os ombros bem legal, enfim. Então eu nem imaginava isso. Agora, eu vou falar a real, velho. Eu assim, todo mundo sabe que eu não sou fã do Romero, mas, pô, hoje o Félix Torres não merece ser mais titular do que o André Ramalho? O Romero merece ser mais titular do que o Thales. Cara, eu acho o Thales um jogador bem meia-boca. Bem meia-boca. E um monte de gente já brigou comigo aqui por causa disso.
Porque o cara é o artilheiro do Corinthians no ano e eu falo isso. Só que eu não analiso só resultados, tá? Eu tô aqui já há vários meses tentando evitar uma tragédia. Só que tem gente que não tá nem aí pro clube. É isso que eu falo. Samir, qual tragédia que você está tentando evitar? Estou tentando evitar uma tragédia do Corinthians pagar 15 milhões ou 13 milhões e meio de dólares pelo Tales. Isso não pode acontecer nunca. E nas conversas de renovação de empréstimo, presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Nas conversas de renovação de empréstimo do Tales entre Corinthians e New York City Grupo City, o Grupo City sugeriu o seguinte: essa foi uma das sugestões que por enquanto, que eu saiba, não foi aceita pelo Corinthians, mas eu não duvido de nada. O Grupo City falou o seguinte: nós aceitamos estender o contrato até o final do ano, sem custo nenhum, só que no final do ano vocês têm a obrigatoriedade de compra. Meu irmão, vai lascar tudo. Se o Corinthians aceitar essa contraproposta do Grupo City, vai lascar tudo. O Tales não vale 15 milhões de dólares. Mas beleza, parece que vocês não amam o Corinthians, velho. Parece que vocês não gostam do Corinthians, entendeu? Sabe, vocês começam a pagar pau para jogador, para presidente, para dirigente, vocês esquecem o clube que vocês torcem. Entendeu? Não tô falando dos cafezeiros, não, porque os cafezeiros são inteligentes. Mas, pô, se o Corinthians, por exemplo, aceitar um negócio desse, vai virar obrigação de compra, nós estamos lascados. Agora, pode o Corinthians renovar até o final do ano sem a obrigação de compra? Pode, é isso que o Corinthians quer, essa proposta que o Corinthians fez. Essa que o Corinthians está tentando. Então, não estou falando que vai ser isso, se ele ficar até o final do ano vai ser isso. Não estou falando que foi uma ideia do Grupo City, que o Grupo City de bobo não tem nada. Agora, velho, pagar isso daí, meu irmão, entendeu? Pagar isso daí, velho, pelo Tales. O cara não tem velocidade, tem sempre a mesma jogada. O Tales é bom jogador, velho. Bom jogador, nada mais. Quando eu falo meia boca, eu acho até que eu tô assim, exagerando, que eu fico bravo, tem hora que eu dou uma exagerada. Né, o Mariano é meia boca mesmo, sabe? Não vale 15 milhões nunca. Se quiser, dá pra pagar 5 e ainda pedir o troco. Não chega a ser meia boca, mas é comum, jogador comum, o Tales. Entendeu? Eu tô mandando a real. Eu gosto do Corinthians, velho. Eu torço pro Corinthians desde criança, meu irmão. Eu me trancava dentro do meu quarto todo jogo, colocava meu radinho velho de madeira, né? E ficava ouvindo o Coringão, meu irmão. Ia pro jogo sem dinheiro, no maior perrengue. Eu tinha um lema com os meus amigos, se estiver me assistindo, Celinho. Eu tinha um lema: vem comigo que você não fica fora do jogo. A gente ia sem R$1 no bolso, e entrava no jogo. E depois ainda comia bem no final. Eu sou corintiano maloqueiro mesmo, fui maloqueiro mesmo. Hoje já não, já tô mais gourmet, graças a Deus. Mas hoje eu sou corintiano maloqueiro convertido e sofredor. Meu irmão, eu sou Corinthians, meu irmão, não pago pau pra jogador não, velho. Sabe? Pagar 15 milhões no Tales é loucura. E se ele está insatisfeito, e se o Tales estiver insatisfeito, e se essa informação do Neto foi isso daí mesmo, que ele pediu para não renovar, caramba, velho, foi a melhor notícia do mês. Não vou falar que é do ano, mas é a melhor notícia do mês até agora, entendeu? Porque também eu não quero que renova com ele. Não, vou corrigir. Não é que eu não quero que renova com ele. Eu acho que pro elenco tá bom, dá para renovar. Eu não quero que comprem o Tales. Fica com ele até o final do ano, depois devolve. Entendeu? Não fazem isso com a gente? Por que a gente não pode fazer com os outros? E aí, fiel, o Corinthians deveria acertar a renovação com o Grupo City ou buscar outra alternativa. Agora, bora pra minha análise final sobre todos esses temas. Fala, corintianada, gente fina do canal. Bora continuar aí as informações do Corinthians. Vou passar aí para vocês essa informação envolvendo o Garro e o planejamento que o Corinthians tem tido, até porque o Corinthians perdeu o Coronado, né, por uma lesão muscular, a gente vai falar disso também. Antes de continuar, só quero falar rapidinho desses aspectos envolvendo o Thales Magno, a decisão também na Copa Libertadores que o Corinthians tem amanhã. Jogo complexo, eu tava dando uma olhada no time equatoriano, vendo o último jogo deles, assisti ali pelo menos uma meia hora.
do compilado de melhores momentos assim da partida. É um time rápido, é um time atrevido, o Corinthians tem que tomar cuidado. O estádio deles lá pega fogo também, então o Corinthians tem que dar atenção, principalmente nesse primeiro jogo. Eu acho que na Arena não é adversário palho para o Corinthians, apesar de que toda atenção é necessária. É um time rápido, time brigador, marca bem, tá? Forçam bem a marcação, principalmente ali na saída de bola do time adversário. Então são pontos que o Corinthians tem que tomar atenção, bastante atenção, nesse jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que a gente sabe é um adversário chato, né, na Libertadores, e já não é de hoje. Mas, bom, falar também rapidinho aqui do Thales Magno, porque eu concordo e discordo do Samir ao mesmo tempo, naquele sentido que assim, né, eu acho que realmente é muito pro Corinthians pagar, porque o Corinthians não tem esse dinheiro para investir no jogador no momento, e a parte financeira pesa. A gente estava até comentando no vídeo de ontem, falando da questão dos técnicos, né? E uma das coisas que depois eu lembrei que eu esqueci de abordar, que é ruim quando você faz a mudança de técnico, é porque o clube acaba sendo exonerado, porque os valores a serem pagos de contrato, né, por rompimento de contrato, sempre são valores altíssimos de rescisões que os técnicos têm para receber. Vide Mano Menezes, né? Corinthians até hoje ainda tem a dívida, e com alguns outros técnicos também. Vitor Pereira, ano passado eu lembro de ter feito notícia aqui para vocês falando disso, do Vitor Pereira entrando na justiça contra o Corinthians e tudo mais, por causa de valores a receber na rescisão. Ele acabou até perdendo, né? Mas enfim, na maioria dos casos, eles acabam dando ganho de causa para os treinadores, a FIFA, quando vai para a FIFA, e o time tem que pagar, né? Então isso exonera demais o time. E o momento financeiro do Corinthians não é um dos melhores, tanto que eu falei também no vídeo de ontem, que eu acho que é um jogador muito interessante, que como o Corinthians fez na situação envolvendo o Hugo, né? A patrocinadora ajudando a contratar o jogador. Eu entendo que o Corinthians podia tomar mais ou menos o mesmo rumo com o Thales, porque eu acho um jogador muito interessante, diferente para o futebol brasileiro. É aquilo, né? Se você for colocar aí o valor que eles estão pedindo, 13, 14 milhões de dólares, acho que negociando deve sair por 9, 10. A gente pagou 25 milhões de reais, tudo bem, é reais, mas foram 25 milhões de reais pelo Pedro Raul. Então acho que não tem nem muita discussão nesse sentido. Acho que o Thales Magno é um jogador importante ali, 12º, 13º jogador. O Romero tem se tornado esse 12º jogador, é até o que causa essa notícia aí envolvendo o Thales Magno de uma possível saída dele, porque o Romero tem conquistado, feito gols aí e conquistado a confiança do Ramon Dias. Enfim, eu acho que o Corinthians tem que tentar trabalhar do melhor jeito possível. Eu acho que não deveria perder o jogador de forma nenhuma. Fabinho Soldado aí, a direção, Augusto Melo. Acho que tá na hora aí de começar a correr atrás para tentar resolver a situação desse jogador, porque daqui a pouco pode acabar realmente perdendo. Bom, passar aqui rapidinho essa matéria para vocês envolvendo o Garro e o Coronado também, né? Porque o Coronado acabou, bom, não sei nem se dá para contar como desfalque o Coronado. Ele nunca apresentou, a não ser naqueles 2 jogos no ano passado da Copa do Brasil contra o Fortaleza, ele nunca apresentou o futebol que a gente achou que ele poderia apresentar aqui no Timão. Tudo bem que vindo da Arábia, mas com um status legal, com números legais no futebol de lá, um futebol que, apesar de não ser competitivo igual o daqui, tem bons jogadores. E a gente não conseguiu ver isso do Coronado, então não sei nem dizer se realmente é um super desfalque que o Corinthians tem, mas fato é que o Corinthians tem o Coronado e o Garro no meio de campo. Você perde o Coronado, você fica só com o Garro, e o Garro veio de uma lesão no começo de ano, tem sentido dores, segundo a informação aqui, a matéria do Jogada 10, e por isso tem sido poupado. E na visão da comissão técnica, eles não podem perder o jogador para os jogos decisivos, né? Para os matas, tanto de Libertadores quanto de Copa do Brasil. Então, a gente mais ou menos subentende aí que o Garro deva ser aí jogar um jogo sim, um jogo não, opção do Ramon Dias aí para tentar não perder o jogador
e manter ele aí jogando os jogos mais importantes das finais, né? Deixa eu ver aqui, né? Vamos ver. O Corinthians joga agora esse primeiro jogo. É o primeiro jogo contra o Barcelona de Guayaquil. É lá. Não sei se o Garro... Pode ser que o Garro seja poupado novamente. Não duvidaria do Garro ser poupado mais uma vez, entrar ali no segundo tempo. O time funcionou. Pode ser que ele repita o time. Se fosse ele, eu repetiria o time. Se o Garro tá ainda com essa questão de sentidores, deixa ele, segura ele pro jogo contra o Santos. No último jogo contra o Santos ele foi bem, deu passe para gol. Em Itaquera, um gramado melhor, perto da torcida. Então acho que pode ser pensado isso. Talvez seja uma atitude inteligente. E também pro jogo da volta, que também é na Arena contra o Barcelona de Guayaquil. Aí sim, a decisão, né, do ano até aqui pro Corinthians. Mas eu acho que importante a gente passar aí que o Corinthians tem se preocupado bastante com essa questão envolvendo o Garro e a condição física dele. Beleza, galera? Essas daí as informações de hoje. Amanhã a gente tá de volta com mais vídeo do Corinthians aqui para passar bastante informações para vocês. Provavelmente daqui para frente agora, esse mês aqui agora, até por uma questão de encaixe aí, vocês sabem que eu fiquei um tempinho parado e tô voltando devagarzinho aí. Agradecer de novo que no pós-jogo a gente já voltou a ter uma audiência legal. Amanhã vai ter pós-jogo aqui no canal. Espero vocês aqui pra gente falar de Corinthians. Amanhã provavelmente sai vídeo de manhã e o vídeo do pós-jogo. Provavelmente não sai vídeo na parte da manhã. Vai sair o vídeo de pós-jogo também. E depois a gente deve voltar com os vídeos aqui durante esse mês aqui, tirando os dias que tem jogo, que aí tem realmente 2 vídeos, 3 vídeos aqui no canal por causa do pós-jogo. A gente vai com um vídeo aí durante o dia, na verdade durante a tarde, né? Tarde pra noite aí, 18, 18h30, 19 horas. Tentar colocar um pouquinho mais cedo, porque esse vídeo da noite tá acabando saindo muito tarde, 10 horas, 11 horas, e depois eu tenho vídeo para postar também em outro canal que é de madrugada, e aí tá ficando meio puxado, então eu tô adiantando um pouquinho o horário. Eu acho que ele vai seguir aí durante esse mês aí, entregar para vocês 6h30, 7 horas no máximo aí, o vídeo da noite vai estar saindo. Dia de jogo sempre vai ter pós-jogo aqui no canal, é de lei, mas durante esse mês aqui, por enquanto, eu acho que vai ficar nisso, um vídeo por dia aí, durante mais ou menos 6h30, 7 horas. Amanhã tem mais vídeo aqui no canal e tem pós-jogo, e aí a gente vai conversar mais disso daí. Tô ajeitando aqui os horários do canal. Deem a opinião de vocês. Eu acredito que a maior parte do público gosta de ver o vídeo à noite, né? Depois que chega do trabalho e tudo mais. Então, deixa aí sua opinião do horário do vídeo, mas acredito que pelo conhecimento que eu tenho aqui do público do canal, já aí de 2 anos praticamente no canal aí, trazendo informação do Corinthians para vocês. Durante esse mês aqui, a gente vai com os vídeos à tarde, 6h30, a partir do mês que vem. A gente volta com os 2 vídeos no dia, manhã e tarde. Beleza, galera? É isso daí, valeu! Então é isso, fiel. Falamos sobre a escalação, mercado da bola, proposta por Thales Magno. O que vocês acham dessa história? Comenta aí. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!